Leitura devocional do segundo livro de Samuel, capítulo 2, verso 1. E sucedeu, depois disto, que Davi consultou ao Eterno, dizendo: Subirei a algumas das cidades de Judá? E disse-lhe o Eterno: Sobe. E falou Davi: Para onde subirei? E disse: Para Hebrom. E subiu Davi para lá, e também as suas duas mulheres, Ainoã, a Jizreelita, e Abigail, a mulher de Nabal, Carmelita. Fez também Davi subir os homens que estavam com ele, cada um com a sua família, e habitaram nas cidades de Hebrom. Então vieram os homens de Judá, e ungiram ali a Davi rei sobre a casa de Judá. E deram avisos a Davi, dizendo: Os homens de Jabe-Gileade foram os que sepultaram a Saul. Então enviou Davi mensageiros aos homens de Jabe-Gileade para dizer-lhes: Bendito sejais vós do Eterno, que fizestes tal beneficência a vosso senhor, a Saul, e o sepultastes. Agora, pois, o Eterno use convosco de beneficência e fidelidade, e também eu vos farei este bem, porquanto fizestes isso. Veja que aqui, além de Davi abençoar aos homens de Jabe-Gileade, ele também se prontifica a fazer boas obras para com eles. 7. Esforcem-se, pois, agora as vossas mãos, e sede homens valentes, pois Saul, vosso senhor, é morto. Mas também os da casa de Judá, já me ungiram a mim por seu rei. Porém, Abner, filho de Ner, capitão do exército de Saul, tomou a Isbosete, filho de Saul, e o fez passar a Manaim, e o constituiu rei sobre Gileade, e sobre os Assuritas, e sobre Jezreel, e sobre Efraim, e sobre Benjamim, e sobre todo Israel. Da idade de 40 anos era Isboshete, filho de Saul, quando começou a reinar sobre Israel, e reinou 2 anos. Mas os da casa de Judá seguiam a Davi. E foi o número dos dias que Davi reinou em Hebrom sobre a casa de Judá, 7 anos e 6 meses. Então saiu Abner, filho de Ner, com os servos de Isbosete, que na verdade é Isboshete. Os gregos não falavam o som do H, como os efraimitas do tempo de Gileade não falavam também. Os efraimitas falavam Sibolete, quando na verdade era Shibolete. Assim também os gregos. Então saiu Abner, filho de Ner, Abner, o capitão do exército, com os servos de Isbosete, filho de Saul, de Manaim a Gibeon. Saíram também Joabe, filho de Zeruia, e os servos de Davi, e se encontraram uns com os outros perto do tanque de Gibeon, e pararam estes deste lado do tanque, e os outros do outro lado do tanque. E disse Abner a Joabe: Deixa levantar os moços e joguem diante de nós. E disse Joabe: Levantem-se. Então se levantaram e passaram em número de 12 de Benjamim, da parte de Isbosete, filho de Saul, e 12 dos servos de Davi. E cada um lançou mão da cabeça do outro, cravou-lhe a espada no lado, e caíram juntos. Por isso se chamou aquele lugar Eucate Razurim, que está junto a Gibeon. E seguiu-se naquele dia uma crua peleja. Porém, Abner e os homens de Israel foram feridos diante dos servos de Davi. E estavam ali os 3 filhos de Zeruia, Joabe, Abissai e Asael. E Asael era ligeiro de pés, como as gazelas do campo. E estavam ali os 3 filhos de Zeruia, Joabe, Abissai e Asael. Vamos ver como estão esses nomes no dicionário de Strong. Um aplicativo que eu indico para ter acesso às transliterações do dicionário de Strong
é o My Bible. Eu já testei outros, mas este é o que eu prefiro. E aí, podem instalar o módulo JFA, que é a tradução João Ferreira de Almeida, com Strong. E aí, baixem também o módulo de dicionário de Strong, em português. Deixarei um link na descrição como instalar e configurar este aplicativo, para que vocês mesmos possam fazer seus estudos e análise das palavras, começarem a ler por si mesmo as palavras em hebraico no aplicativo. Segundo o dicionário de Strong, os nomes dos filhos de Zeruia e de Zeruia eram o seguinte. Zeruia é Tseruia. E na transliteração do hebraico antigo é Tsaruia. Joabe está Yuabe, e em hebraico antigo é Yuabe mesmo. Abissai está Abishai, e na transliteração do hebraico antigo é Abishai mesmo. Azael está Azael, e na transliteração do hebraico antigo é Asha'al. Então, continuando. E Asha'al, que é Azael, perguntou a Abner, e não se desviou de trás de Abner, nem para a direita, nem para a esquerda. E Abner, olhando para trás, perguntou, És tu Asha'al, Azael? E ele falou, Eu sou. Então lhe disse Abner, desvia-te para a direita ou para a esquerda e lança mão de um dos moços e toma os seus despojos. Porém, Azael não quis desviar-se de trás dele. Então Abner tornou a dizer a Azael, desvia-te de trás de mim, porque hei de eu ferir-te e dar contigo em terra. E como levantaria eu o meu rosto diante de Joabe, teu irmão? Porém, não querendo ele se desviar, Abner o feriu com a ponta inferior da lança pela quinta costela, e a lança lhe saiu por detrás. E caiu ali, e morreu naquele mesmo lugar. E sucedeu que todos os que chegavam ao lugar onde Azael caiu e morreu, paravam. Porém, Joabe e Abissai perseguiram a Abner. E pôs-se o sol, chegando eles ao outeiro de Amá, que estava diante de Guia, junto ao caminho do deserto de Gibeão. E os filhos de Benjamim se ajuntaram atrás de Abner, e fizeram um batalhão, e puseram-se no cume de um outeiro. Então Abner gritou a Joabe e disse, Consumirá a espada para sempre? Não sabes tu que por fim haverá amargura? E até quando não hás de dizer ao povo que deixe de perseguir a seus irmãos? E disse Joabe, vive Elohim, que se não tivesses falado só pela manhã, o povo teria cessado, cada um de perseguir a seu irmão. Veja que Abner é o que estava com Isbosete, a parte de Saul. E ele pediu a paz. E Joabe, que estava na parte de Davi, foi misericordioso e concedeu a paz. Eles pararam de pelejar. E perceba que aqui nós aprendemos que nós precisamos sim tomar uma atitude sempre de busca da paz, como também de exercer a misericórdia. Continuando. Então Joabe tocou a trombeta e todo o povo parou e não perseguiram mais a Israel. E tampouco pelejaram mais. E caminharam Abner e os seus homens toda aquela noite pela planície. E passando o Jordão, que é Iarden em hebraico, ou Iardan no hebraico antigo, caminharam por todo o Bitron e chegaram a Manaim. Também Joabe voltou de perseguir a Abner. E ajuntou todo o povo, e dos servos de Davi faltaram 19 homens. E Asha'al, Azael. Então, dos homens de Davi, morreram 19 homens nesta peleja. E Azael. Porém, os servos de Davi feriram dentre os de Benjamim e dentre os homens de Abner
a 360 homens que ali ficaram mortos. E levantaram a Azael e o sepultaram-no na sepultura de seu pai, que estava em Belém. E Joabe e seus homens caminharam toda aquela noite, e amanheceu-lhes o dia em Hebrom. Aqui finalizamos o capítulo 2 do segundo livro do profeta Samuel.